Boa noite, mais um Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita, 11 de agosto de 2025. Meu nome é André Andriolo, nossa 25ª reunião. Vamos estudar a hemorroíça e a filha de Jairo. Bom, o nosso estudo, como sempre, vai ser feito à luz da doutrina espírita. Eu ressalto que não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com outras religiões. As Bíblias que eu uso, como eu sempre falo, já está repetitivo, né? Mas eu tenho que falar. Eu uso o texto da Bíblia de Jerusalém, uso os comentários, muitos comentários da Bíblia do Peregrino e também da NVI e da própria Bíblia de Jerusalém, e também uso o Logos, um site da Bíblia, de textos bíblicos, que hoje, por acaso, eu usei também bastante para a nossa reunião. Com outras fontes não espíritas, o comentário bíblico MacArthur e o comentário bíblico do Chaplin. O MacArthur é protestante e o Chaplin é católico. E o novo dicionário da Bíblia, esse Douglas, que é excelente, muito legal esse dicionário novo aqui, atualizadíssimo, muito bom, também uso bastante. Aquele outro que tu botou ali, que é PhD, ele é o quê? Ele é protestante? Aquele da capa azul? Não, é católico. Católico. Mas ele é gigante, eles são, acho que, oito volumes. Eu tenho ele em digital, né? Uhum. É gigante. Bom, as fontes espíritas que eu estou usando são hoje o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, essa apostila da FEB, o livro 3, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu esqueci de botar, tem um pedacinho do livro dos médiuns, esqueci de colocar. Tem o Passe, esse livro do Jacob de Mello, a Sabedoria do Evangelho do Pastorino, o volume 3, e Renovando Atitudes do Espírito Hamed. O médium é o Francisco do Espírito Santo Neto. Esses aqui são os livros que eu estou usando hoje. Nós vamos falar de curas extraordinárias, né? Eu vou começar a falar de algumas... Vamos falar várias vezes de algumas curas extraordinárias, mas esse caso agora é a cura da mulher que sangrava, a hemorroíça, e da ressurreição da filha de Jairo. Interessante que aqui são duas situações impossíveis para a gente, né? Uma doença incurável, que é a doença da hemorroíça, e uma pessoa moribunda ou morta, né? E são duas mulheres. Esse que é essa situação, né? As duas situações acontecem no mesmo texto. O texto que está na Bíblia, que está tanto em Mateus, Marcos e Lucas, sendo que o de Marcos é o mais completo, é o que aparentemente Lucas e Mateus tiraram desse texto de Marcos, mas o texto começa com a história falando de Jairo, depois vai para hemorroíça, depois volta para a filha de Jairo. E aí o que eu fiz? Eu dividi, eu separei. Eu coloquei a história de Jairo de uma vez só e a história da hemorroíça de uma vez só. Não sei se eu me fiz entender, né? O texto começa, Jesus atravessa de volta ao lago, aí ele está andando, aí o Jairo para falar com ele, me ajuda, minha filha está morrendo. Ah, tá bom. Aí vai todo mundo, a multidão vai lá para casa de Jairo, no meio do caminho a hemorroíça vai lá, encosta a mão nas vestes deles, fica curada, ele resolve a situação, aí eles continuam, vão lá para a casa do Jairo para ver lá a situação da filha dele. Então, é tudo numa coisa só, mas eu juntei o texto de Jairo num só para ficar mais fácil da gente discutir aqui, tá? Bom, então, aquele falei que é o início, né? Então, o início do texto é assim. Isso está lá em Marcos, capítulo 5, e versículos aí de 21 a 24, esse pedacinho que está aí. E, de novo, Jesus atravessando de barco para o outro lado. Lembra que a gente viu semana passada que ele atravessou de barco de um lado para o outro, depois do outro para um, né? E agora, de novo, ele voltou para o outro lado, do mar do mar da Galileia. E toda vez que a gente vê ele está atravessando o barco, essa travessia, é como se fosse uma mudança, né? Então, houve uma nova mudança aí na história, né? Então, Jesus voltou, e aí é outra situação agora.
Aí, uma numerosa multidão o cercou e ele se deteve à beira-mar. Imagina, Jesus fazendo prodígios, o pessoal sabendo da história dele e vai atrás dele. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Ele, Jesus, o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando todos os lados. Então Jesus chegou de barco, saiu do barco, a multidão estava na beira-mar, e o chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se aproximou e começou a conversar com ele. Então, a galera. E aí, o Jairo, né, que era o chefe da sinagoga, se ajoelhou diante dele, pedindo para salvar a filha que estava morrendo. Então, quem era? Primeiro, o que é o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga é o cara responsável pela organização e administração da sinagoga, né? É tipo assim, vou falar assim, o diretor de patrimônio, né? A pessoa que ligava do patrimônio, dirigente de patrimônio ali da coisa, né? Ele também supervisionava as cerimônias do culto judaico. Então, ele que tomava conta de tudo ali, como é que ia funcionar, quem ia entrar, quem ia falar, de quem era a vez de falar, porque existiam várias situações ali organizadas para que o culto acontecesse. Então, ele cuidava dos papiros, né, dos rolos com os textos sagrados, ele que fazia a parte da iluminação, ele que via a limpeza. Então, ele era o cara que supervisionava tudo isso, né? E ele, na verdade, ele é uma pessoa leiga. Ele não era rabino. Às vezes, solicitavam-se que eles eram solicitados a representar a sinagoga perante a sociedade ou representar o rabino. E ele, na verdade, ele era um intermediário entre o rabino e a comunidade. O rabino era uma figura muito, muito importante, né? Na época, os fariseus, eles eram pessoas que se colocavam assim até afastadas afastadas do resto, né? Assim, superiores. Então não era qualquer um que podia falar com os rabinos. Então por isso que tinha essa situação. E o Jairo, então, era uma pessoa muito importante da sinagoga e uma pessoa participante do culto israelita, né? Era judeu, obviamente, e ele vai lá falar com Jesus, né? De novo, ressaltando a história de que Jesus era judeu. E ele era visto como um judeu também. Bom, aí o Jairo, né, fala para ele: minha filhinha está morrendo. Está morrendo, não está morta. Aí ele fala assim: vem e impõe sobre ela as mãos, para que ela seja salva e viva. Impor as mãos, né? O que é impor as mãos, né? Quando a gente vai na casa espírita, todas as casas espíritas que eu conheço, pelo menos, tem o passe espírita, geralmente após a reunião mediúnica. Existem casas que você tem só o passe, né? E o que é o passe espírita? Segundo o espírito André Luiz, na obra Mecanismo da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, né? O passe é uma transfusão de energias que altera o campo celular. O espírito Emmanuel, no livro O Consolador, ainda completa: o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Então, o que é o passe? Quando a pessoa chega na casa espírita, em geral, né, o passe é uma imposição de mãos. O passe pode ser igual nós temos lá no Allan Kardec. A gente tem uma salinha, por exemplo, eu sei que no CEMICA também é assim, no Centro Espírita e Missionário da Caridade, na UMEP, União Espírita Municipal de Petrópolis,
Municipal Petropolitana também é assim, tem uma salinha, e existem lugares em que o passe é dado, as pessoas ficam sentadas e os médios passistas vão chegando em frente à pessoa e vão aplicando o passe. O que é o passe? É a imposição de mãos, né? Os médios passistas impõem as mãos e aplicam o passe. E existem técnicas de aplicação de passe que a gente estuda, existem tipos de passe. O nome, né, do passe é porque vem do passar as mãos, né? A mão passa as mãos. Mas essa ideia de imposição de mãos não é exclusividade do espiritismo. A gente vê nas religiões protestantes a prática da imposição de mãos. Você vê até na Igreja Católica a prática da imposição de mãos. Existe o Reiki, né, que também é uma prática de imposição de mãos. E cada um usa uma técnica, porque existem técnicas para isso, e isso a gente aprende dentro da casa espírita. Então, a gente faz lá no Allan Kardec, por exemplo, de vez em quando, o curso de passe. Existem livros, né, por exemplo, esse livro aqui é um livro que eu gosto muito, o Passe, seu estudo, sua técnica e sua prática, do Jacob de Mello. E existem outros livros que a FEB publica, que esse aqui é um completão, que é mais antigo, da década de 90, mas a FEB publica pedaços dele aí, em livros separados com outros títulos, já está até hoje. Então, o Jairo, sabendo disso, então imagina, quando ele pede para impor as mãos, ele já ouviu falar que Jesus impunha as mãos para curar. Então, aquilo não era uma coisa novidade. A imposição de mãos aparece no Antigo Testamento em várias situações. Quando a gente estudou o Antigo Testamento, a gente até falou sobre isso. Em várias situações, por exemplo, o Eliseu fez várias curas, Elias fez curas, e sempre se fala em pôr as mãos. Então, para os judeus, a imposição de mãos, a transfusão de energias através do passe já era uma coisa conhecida, mas não tinha esse nome de passe, porque o nome passe veio depois, né? Foi um cara chamado Micaelos, na época de Kardec, lá que ele trabalhou o magnetismo pessoal, e aí ele fazia o passe magnético, né? Então, ele começou, e Kardec, então, trata disso no Livro dos Médiuns, e aí isso acabou se desenvolvendo e virando uma base para o passe espírita, que é mais do que o passe magnético, mas isso aí é papo para outras situações. Bom, então Jesus está naquela multidão, aí eu falei que vai ter aquele introito ali da mulher que sangrava, mas a gente pula lá para o final, para continuar na história. Lá no versículo 35 de Marcos, o texto fala assim, Jesus ainda falava, o Jairo ainda falava, quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha morreu. Coitado do Jairo. Ele tinha falado para Jesus que a filha estava morrendo. E chega um pessoal falando, tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Isso é interessante, né? Quando a pessoa fala assim, tua filha morreu, né? O cara, não, minha filha, não, tua filha já morreu, já era, né? É o julgamento precipitado, né? O EAD, lá o estudo avançado, aprofundado da doutrina espírita, aquela apostila 3, ele tem esse texto lá que eu achei ótimo, eu até copiei. Julgamentos precipitados. A pessoa que dá opinião como se conhece tudo. Eu falo, não, isso é isso. Acontece assim. A gente vê muito, né, esse pré-julgamento. Né? Você vê assim, uma pessoa... acontece muito com o motociclista. Né? O motociclista caiu, claro. Os caras andam igual um doido. É verdade. Mas naquele caso pode ter sido uma imprudência do outro motorista, do motorista do automóvel, não pode? Mas a gente já pré-julga, a gente faz um julgamento precipitado da opinião, né, como se a gente já soubesse tudo, a gente define. Na doutrina espírita, a mesma coisa acontece, uma coisa que eu brigo muito lá no centro. Né? Às vezes, em algumas situações, as pessoas
porque viram num livro que aconteceu de uma pessoa ter feito uma coisa errada e a consequência disso foi aquilo outro, sei lá, por exemplo, vir com uma doença cardíaca, então vai dizer que todo mundo que tem doença cardíaca fez a mesma coisa que aquele cara lá fez. Não tem nada a ver. Cada caso é um caso. Isso são julgamentos precipitados. Fala, Ivan. Não, é que aí tu botou o assunto numa outra posição, que eu ia comentar assim, às vezes, essa forma, às vezes também não é questão de julgar, não, é que cada um tem uma formação, né? Um conhecimento sobre determinada coisa, uma vivência, uma experiência, e cada pessoa vai olhar para a situação e vai entender de um jeito, né? Igual tu falou o rapaz de moto, né? Como tem muitos acidentes em consequência de velocidade, de abuso, né? Então, a gente vê qualquer um, a gente nem pensa que pode ser diferente, né? Mas é a nossa forma de encarar o problema também e a situação, né? Então, mas o que acontece? É o que eu estou falando, às vezes esses julgamentos precipitados, essa opinião, pode trazer essa atitude, pode dificultar, até impedir o acesso do sofredor à ponte do auxílio. Aquele caso que eu falei do espiritismo, né? A pessoa que tem um problema de coração e atribui, aqui esse exemplo ridículo que eu estou dando aqui, é só um exemplo, né? Então, assim, você leu num livro lá que fulano, no passado, espetou uma lança no coração do outro, aí por causa disso ele veio com problema no coração. Então, aí a pessoa generaliza. Todo mundo tem problema de coração porque espetou uma lança no coração do outro. Mentira, não é nada. Não. Generalizar, não. Cada experiência é uma experiência. É isso que eu estou falando, né? Então. E aí a pessoa que ouve, às vezes, que está sofrendo, né, o problema, pode... por que eu vou procurar auxílio da casa espírita? Eu já sei a resposta, né? Aí você já vem a culpa e já atrapalha a gente, né? Mas foi o que você falou, as pessoas nem sempre fazem isso de forma deliberada, ou com espírito de maldade, mas faz por força do hábito. Mas, infelizmente, isso é uma atitude, eu vou falar, como eu vou dizer, é uma atitude que não é um comportamento fraterno, né? É um comportamento, fala assim, antifraterno, antissolidário, né? Não é uma coisa muito legal. E outra coisa também que acontece, né? Quando ele fala, tua filha morreu, já não tem jeito. É o tal do pessimismo, né? Eu adoro o hard. Ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo, né? E um problema do pessimismo é que o pessimismo é contagioso. O pessimismo gera mais pessimismo e perturbação. A gente vê assim, o mundo vai acabar, né? Aconteceu, não sei, essa condição política aqui vai acabar, né? Aconteceu não sei o que com um caso lá de saúde, a saúde vai acabar. O time foi mal no jogo, acabou o time. Então, o pessimismo é contagioso. E pessimismo gera mais pessimismo. E gera perturbação. E pode arrastar multidões de pessoas ao desânimo e ao medo. Aí, se a gente tiver foco só no lado negativo dos fatos, né, esse foco no lado incita pessoas com temperamento rebelde para a violência. Então você começa a dizer, não, isso está errado, isso está assim, isso está assado. Não vai nunca dar certo, né? Então, por exemplo, lá naquela casa espírita que eu vou, nunca está certo. Os dirigentes são isso. E começa a ter, não vai dar, vai fazer tal coisa assim, vai dar errado, vai dar errado. E aí a gente começa a jogar o lado negativo, então faz com que as pessoas que tiver alguém rebelde, pode até querer partir para a violência, vamos falar assim. Outra coisa interessante é que o pessimista não gosta da felicidade alheia. Uma coisa interessante, a pessoa que é pessimista, né? Eu acho assim, um exemplo que eu vou dar que é verdade. Eu fui no médico, né? Eu estava com um problema no pé, no tendão de Aquiles. Aí sentei lá, aí tinha uma outra pessoa do meu lado. O que houve? O que você está fazendo aí? Não, eu estou com um tendão de Aquiles machucado, está doendo, não sei o quê. Aí talvez tenha que operar, aí a pessoa fala, não, eu estou com o meu joelho aqui, talvez eu tenha que trocar o joelho, fazer uma prótese,
que não sei o quê. Aí o outro fala, não, pior sou eu, né? Que eu tive que fazer isso, não sei o quê. Aí começa uma competição para ver quem está mais doente, né? E aí é difícil até de você sair da conversa, né? Porque a pessoa começa a comparar, a ver a competição de quem está pior, né? A gente fica se queixando. Isso é um comportamento pessimista, né? A gente valoriza a doença, né? O pessimista é aquele. Isso é o texto do. Isso aqui é o Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. Ele fala sobre isso. A pessoa que é pessimista se valoriza a doença, se compraz, né? Fica feliz em se atormentar a si mesmo e também acaba perturbando os outros, né? O que acontece é que quando a gente se torna uma pessoa pessimista, uma pessoa que só olha o lado negativo da coisa, isso gera uma sobrecarga de energia psíquica. Lembra que, né, eu falei lá da impor as mãos? Quando a gente estuda o passe, a gente aprende que o nosso corpo tem 7 centros de força principais. Existe um montão. Principais. E esses centros de força, eu não vou entrar em detalhe, eles, a filosofia hindu chama de chakra. Então, nós espíritas, às vezes, chamamos de chakra também. Então, esses chakras, eles estão conectados no nosso corpo espiritual e no nosso corpo material, com as suas nuances aí do corpo espiritual e tal. E aí, cada chakra desse, ele governa uma glândula, governa um órgão, mas também governa os nossos sentimentos, governa a parte emocional, as nossas emoções. Por exemplo, a depressão, ela altera, né, o funcionamento desse chakra frontal. Realmente, quando você pensa a pessoa está deprimida, né, a pessoa faz assim, ai, tá difícil, né? A gente bota a mão aqui no chakra frontal, né? Ai, tá bom. Na semana, quarta-feira, eu estava com a Ivana na reunião mediúnica, aí a gente falando de perdão, aí uma das pessoas falou assim, não consigo perdoar aquilo, me dá uma mágoa, aí a pessoa foi e botou a mão aqui no pescoço, né? Porque quando a gente está magoado, a gente não consegue nem falar, não consegue engolir. Aí é aquele chakra ali, né, que fica laríngeo, que fica aqui na laringe, por exemplo. Mas a depressão, ela afeta ali o chakra frontal. E a gente também tem aquele descontrole nas batidas do coração, que é o chakra cardíaco. Então, às vezes, a gente está triste porque perdeu o emprego, está triste porque perdeu um ente querido, né? Ou está de luto. Porque o luto, né? Assim, pode falar, o luto não é só uma perda de um ente querido, uma pessoa que morreu. O luto pode ser por outras perdas. Você pode perder o carro, você pode perder o seu emprego, você pode perder o seu cachorro, né? Você pode perder um amor, né? Um relacionamento. Isso tudo te deixa triste, é uma perda, né? Então, assim, quando a gente está triste, né, existe essa depressão, esse descontrole nas batidas do coração aí, afetando o chakra cardíaco. E também dá um vácuo no estômago, né? Aquela coisa, a gente fica, o medo, né? O medo aquele medo do que vai acontecer. Então, toda vez que a gente fica doente, né, uma doença moral, vamos falar assim, né, uma doença psíquica, a gente tem essa sobrecarga de energia nos chakras. Esse, por exemplo, um exemplo, né? Então, o que é o passe? O que o passe faz? O passe, ele tenta, né, quando a gente vai aplicar o passe, a gente tenta reequilibrar o equilíbrio, retornar o equilíbrio orgânico, psíquico e espiritual. Né? Então, o passe, a gente tenta rearrumar essas energias, porque as energias, nós temos energias no nosso corpo sutil, nosso corpo espiritual, e essas energias circulam. Existe um sentido, né? As energias nossas circulam de cima para baixo. Né? Então, quando a gente estudar o passe algum dia, é por aí. E aí, o passe é a imposição de mãos, visa reequilibrar
o fluxo energético que a gente tem no nosso corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual está ligado, segundo Allan Kardec, molécula a molécula com o nosso corpo físico. Então, tudo que acontece no nosso corpo físico afeta o nosso corpo espiritual. E o nosso corpo, vou falar assim, nosso corpo emocional. E tudo que acontece no nosso corpo emocional, com as nossas emoções, afeta o nosso corpo físico. É uma via de duas mãos. Mão, né? Mão e contramão. Aí volta. Então, É sempre bom lembrar, né, André, que quando se manifesta no corpo físico, é o reflexo, né? Porque as doenças são exatamente isso, né? Primeiro adoece a alma, né? O espírito. Depois é o espírito que está doente. E o corpo físico, ele sofre essa descarga, vamos dizer assim, né? Essas cargas negativas que provém da alma, né, do espírito, e o corpo físico é que segura tudo. Quando chega a aparecer no corpo físico, é porque a alma, o espírito já está batalhando há muito tempo com essas questões. É o nosso corpo espiritual, né, as energias que circulam ali no nosso corpo espiritual já estão desequilibradas. Então, o passe espírita, ele ajuda a reequilibrar. Então, a gente fala, eu fui no centro, tomei um passe, saí super bem. Não, isso é porque a gente conseguiu reequilibrar ali, né? E também no passe espírita a gente consegue também, dentro da casa espírita, às vezes tem algum amiguinho ali que está perturbando, algum espírito que está influenciando de maneira negativa, né, aquela pessoa, a gente consegue fazer com que aquele espírito se afaste. Mas a gente sabe que se a pessoa continuar com um comportamento que dê sintonia com esse espírito pode voltar. Mas o passe ajuda a gente a equilibrar a pessoa emocionalmente, a palestra também, né, principalmente a palestra e o passe, fazendo com que a pessoa tenha mais condições de resistir a uma influenciação negativa, tá bom? Por isso que a gente sempre fala da importância das pessoas participarem da reunião pública. É isso aí. Participar assistindo, né, que é a preparação ali para o... Então você vê, né, a gente viu lá que o Jesus está chegando lá perto da... Atravessou a rua, atravessou o lago, está andando na rua, aquela galera toda em volta, e o Jairo pediu, minha filha está morrendo, ainda não morreu, e impõe as mãos para mim. Aí chegou lá os pessimistas, ó, tua filha morreu. Não tem jeito. Aí Jesus fala, não temas, crê somente. Aí Jesus continuou e falou que ele não permitiu que ninguém acompanhasse ele. Somente Pedro, Tiago e João, que é o irmão de Tiago. João e Tiago eram irmãos. Eles chegaram na casa da sinagoga e ele viu um alvoroço. Muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, ele disse, por que esse alvoroço, esse pranto? A criança não morreu, está dormindo. Olha só que interessante. Aí, eu adorei aquela série do The Chosen, né, que é essa situação, e quando ele chega lá, tem uma galera chorando. Essa galera chorando chama-se carpideiras, ou pranteadoras. As carpideiras são mulheres que são contratadas para lamentar a morte de alguém em funeral e cerimônia de luto. Oi. Essa é uma estátua. É uma estátua que tem lá. Esse troço está na tradição de cultura, está nos judeus, no Egito Antigo, na Índia, na China, na Grécia, eu esqueci de botar aqui. Existe, até hoje existe. Né? As pranteadoras. Né? Naquela região lá do Oriente Médio, existem mulheres que são que choradeiras, né? Pranteadoras profissionais. E as pessoas, então, quando alguém estava morrendo, né, a pessoa que tinha dinheiro, chamava lá, ou que tinha morrido, chamava as carpideiras para ficarem chorando e contratavam um fariseu para ficar rezando. Ou, na verdade, não podia ser um saduceu também, alguém para ficar rezando lá em voz alta. Então, quanto mais rico você fosse, mais tempo ficava rezando e mais tempo ficavam as carpideiras chorando. Aí Jesus chega lá, tá aquele bando de gente chorando.
e o cara rezando lá. Então, imagina a mulherada, ai, 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 e o cara falando junto. É um alvoroço. Por isso que a gente fala, né? Chegar na casa do chefe da sinagoga, ele viu um alvoroço. Muita gente chorando e clamando em voz alta. Ah, misericórdia, não sei o quê. Entrando, e Jesus disse, por que esse alvoroço, esse pranto? A criança não morreu. Está dormindo. E aí, o pessoal caçoava dele. Aí Jesus entrou, ordenou que todo mundo saísse, exceto o pai e a mãe da criança, e os que acompanhavam, né, que era Pedro, Tiago e João, e com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, ele falou, Talita cum, que significa, menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, seu espírito voltou e a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Eu botei o seu espírito voltou entre parênteses porque quem usa essa expressão é Lucas. E aí eu coloquei o texto de Marcos, mas peguei esse pedacinho de Lucas e coloquei. Lucas fala, imediatamente seu espírito voltou. E Marcos fala, no mesmo instante seu espírito voltou. É mais ou menos a mesma coisa. A menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes, então, expressamente que ninguém viesse saber do que tinha visto, e mandou que desse de comer na menina. Esse seu espírito voltou, é porque que ele fala, o Lucas usou esse termo. Allan Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, comentando esse pedaço, era comum, crença comum, de que, entre os judeus, da reencarnação ou ressurreição. Kardec até fala, eles chamavam de ressurreição, mas eles sabiam, a gente sabe que estava falando, na verdade, de reencarnação. Então, quando Jesus chega, o espírito volta. A menina estava em estado cataléptico, estava desmaiada, em coma, e está morrendo, não tem jeito. Então, o pessoal, como já tinha experiência, não é julgamento precipitado, como a Ivana estava falando, né? Já tem experiência, já sabe que todo mundo que fica em estado cataléptico vai acabar morrendo, e aí o pessoal começou a falar que já morreu, então já chamaram as carpideiras para chorar e o saduceu lá para rezar. E Jesus chega, não, eu estou vendo Jesus, imagina Jesus, né? Espírito governador da terra, espírito mais puro que já teve aqui na Terra, o que ajudou na criação, na formação do mundo. Chega ali, ele vê que o espírito dela está do lado. Né? E aí ele vai lá. E aí, ele, como disse o Jairo, né, impõe as mãos, né? Ele, menina, eu te digo, levanta. Né? Então aí Jesus faz a cura psíquica, orgânica e espiritual. Bota o espírito da menina volta e a menina se levanta. E aí anda. E andava, porque já tinha 12 anos. E aí ele mandou todo mundo ficar quieto, não conta nada. O interessante, né, é que ele chega e toma a mão. O que significa tomar-lhe a mão? Aproximação, empatia, ele estava passando segurança, envolvimento, proteção, apoio, acolhimento. Que é o principal, né? Jesus falando, deu acolhimento. Então, nós, na casa espírita, a gente precisa dar acolhimento. Inclusive, a nossa pesquisa que nós fizemos aqui entre os espíritos de Petrópolis mostrou lá, o que mais atrai as pessoas para ir na casa espírita é o acolhimento. E o que mais afasta é a falta de acolhimento. Então, as pessoas escolhem casas espíritas onde elas são acolhidas. Então, o nosso trabalho é acolher. E Jesus dá um exemplo forte, né, de acolhimento. Outra coisa interessante é porque Jesus fala, o texto de Marcos fala assim, desperta, né? A menina despertou do sono, né? Ela levantou. E Paulo, aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 14, fala assim, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos
e o Cristo te esclarecerá. Né? É como se ele estivesse falando assim, simbolicamente, existem espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Tem muita gente doente, gente, perambulando pelo mundo. Pessoas que vivem a vida sem saber por que estão vivendo. Né? Acorda de manhã, escova o dente, toma banho, sei lá. Petrópolis não é assim, muito frio. Aí sai para trabalhar, né? Se veste, sai para trabalhar, faz o que tem que fazer, almoça, né? Volta para casa, assiste televisão, fica na rede social, vai dormir, toma banho, vai dormir. E como é que é? O que é isso? Né? A gente não tem nada, a gente passa a vida sem fazer nada. É como se é uma epidemia. O Jorge Alará, né, ele falando, uma das palestras que ele fez, que está publicado no online, eu assisti, ele falando sobre a depressão, e ele conta assim, olha, na época da Revolução Francesa, que é de onde o Espiritismo, né, Allan Kardec tinha acabado de vir, a Revolução Francesa, ela matou a religião. Né, o iluminismo, né, o século das luzes, ele trouxe a ideia de que a religião é ruim, que o importante é a ciência, que tudo que é religião não presta. Por isso que Kardec fala, né, lá que o espiritismo não é uma religião no sentido das religiões tradicionais, porque as religiões tradicionais eram todas condenadas. Então não tinha papa, não tinha pastor, não tinha padre, não tinha rabino, não tinha nada disso, porque eles era tudo condenado pela cultura da época. Mas ele fala, né? Fala de Jesus, fala de Deus, fala das consequências morais, publica o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas você percebe, o livro Evangelho segundo o Espiritismo não foi o primeiro, foi o terceiro. E ele foca nos aspectos morais. Os ensinos que ele traz ali são os aspectos que ilustram as leis divinas, as leis naturais, as leis morais. Mas, então, naquela época, quando você ficava triste, doente, a gente buscava, segundo Elará, a gente buscava o consolo, a fortaleza na religião, no Cristo. Vou falar assim, nós que somos cristãos. Mas, hoje em dia, a gente busca o consolo o quê? No remédio. Numa pessoa na internet que fala alguma coisa que te interessa e você vai atrás, né, na comida. Então, isso, como consequência, traz com que a gente tenha uma vida difícil, porque a gente não vê razão de viver. Então, o número de pessoas que tiram a própria vida aumentou muito. Né? Até a idade está caindo. Né? A gente vê pessoas fazendo jogos, né, porque precisam buscar outros estímulos que antigamente era a religião que dava. Né? Que é o que a gente pensa. Né? Em geral, essas pessoas não padecem, não têm mal físico, mas têm enfermidade moral. Mas a gente não consegue identificar isso e a gente vai de cada vez mais indo para os remédios, é cada vez mais difícil a gente sair disso. Né? A cura espiritual ela é muito difícil. E a gente tem que buscar ela. Como é que você faz isso? De forma íntima, né? Autoconhecimento e tal. Bom, então voltando lá, né? Enquanto Jesus se encaminhava para a casa de Jairo, que a gente já conversou essa história toda, as multidões aglomeravam em volta dele, a ponto de sufocá-lo. Então tinha gente pra caramba em volta dele. Certa mulher, porém, que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos e que ninguém pudera curar. Marcos ainda fala que tinha gasto todo o dinheiro dela tentando curar, vários curandeiros médicos, né, tinham tentado curar ela e ninguém tinha conseguido. Então ela fazia 12 anos. Lembra que ele fala de 12 anos aqui, e a menina, a filha do Jairo, também tinha 12 anos. Então ele usa o 12 duas vezes aí. Essa mulher que sofreu fluxo de sangue se aproxima por detrás de Jesus e tocou na extremidade da veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. Aí Jesus pergunta, quem que me tocou? Né, no texto de Marcos, ainda fala assim, acho que no texto de Mateus, eu senti que saiu alguma coisa de mim.
em Lucas mesmo, em Lucas. Uma força saiu de mim. Desculpa, ele vai falar aqui na frente. Quem me tocou? Aí todo mundo nega e Pedro fala, gente, mestre, a multidão te comprime, todo mundo está te tocando. Então, tu imagina a situação. Né? A mulher, fluxo de sangue, vai lá e encosta a mão na borla. Né? A borla é essa franja que existia nas vestes judaicas. Os judeus, os israelitas, eles usavam um manto, né, que tinha essa borla, né, essa franja. Todo mundo tinha. Então, Jesus usava. Então, mais uma demonstração que Jesus seguia a religião judaica. Uma coisa interessante, qual era o problema dela? Esse sangramento, era condenado pela lei judaica. Lá no Levítico, capítulo 14, fala de quando a mulher, depois que a mulher tem filho, que ela tem que ficar tanto tempo impura, não sei o quê. E no capítulo 15 do Levítico, versículo 19, fala também, né? Além do 14, no capítulo 15 fala, a mulher, quando tiver um fluxo de sangue, se esse for um fluxo costumado do seu corpo, que é a menstruação, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer um que a tocar será imundo até a tarde. Todo que sobre ela se deitar durante a menstruação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Então, até onde ela sentava, ninguém podia sentar. Imagina uma mulher que tem uma menstruação constante, 12 anos, todo dia menstruada, todo dia tendo fluxo de sangue, e ela não podia nada, ninguém podia encostar nela, porque todo mundo que encostasse nela se tornava impuro. Nem onde ela sentava, ela podia sentar, porque o lugar que sentava se tornava impuro. E ela vai e encosta em Jesus. E aí é aquele espanto. Quem é essa mulher, né? Alguém me tocou, Jesus fala. Eu senti que uma força saía de mim. Jesus sentiu que alguma coisa saiu dele. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo. Caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocara. Ele só encostou na franja, hein? Só encostou na franja. Ele botou a extremidade da sua veste. Porque ela sabia que se encostasse em Jesus, ele se tornaria impuro segundo as leis judaicas. Aí ela declarou diante de todos por que razão o tocaram. Tem 12 anos que eu sangro. E como ficar instantaneamente curada, Jesus falou, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. De novo, né? Tanto Jairo quanto da mulher hemorroíça. É a fé. Mas o interessante aqui, né, que a fé, né, dela, isso Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, lá no item 5, ele fala assim, o poder da fé se demonstra de modo direto, especial, na ação magnética, no passe. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido cósmico universal, que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que tem um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé e pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura a outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passavam do efeito de uma lei. Quando a gente aplica um passe, a gente está impondo as mãos, a gente está transferindo energia para o paciente que está na nossa frente. No caso da mulher que sangrava, ela suga de Jesus. Jesus nem olhou para ela chegou perto dele e encostou nele. Mas ela tinha tanta fé, né? A fé dela impulsionou o fluido, chupou o fluido. E a força da vontade dela. Né? Então, ela tinha a fé da mulher que sangrava, era
tão grande, porque ela se sujeitou, né? Ela era uma pessoa excluída da sociedade, uma pessoa à margem da sociedade, né? E aí ela se mete ali no meio daquela galera, daquela turma toda, Jesus andando, todo mundo, era a história, todo mundo andando junto com ele, que ele estava indo curar, né, uma pessoa que supostamente tinha morrido. Então todo mundo queria ver. E aí ela encosta na borla, né, na franja, e Jesus sente e fala: uma virtude, uma força saiu de mim. Essa fé dela, né? A força da vontade dela faz com que ela receba todo aquele fluxo, né, espiritual, né? A vontade, na verdade, é como se fosse uma alavanca, né? Quando a gente vai aplicar o passe, é a mesma situação. Quando a gente vai pedir um passe, é a mesma situação. Então, vamos falar assim: eu vou sentar para tomar um passe. Aí chegou aqui na minha frente a Ivana, por exemplo, vai me aplicar o passe. A Ivana é a passista que vai me aplicar o passe. Estou na frente dela. Aí, como que eu tenho que me comportar? Se eu sentar assim, pô, se a Ivana está aqui, está passando a mão em outro, está me abanando aqui, não adianta nada. Eu vou estar refratário. É como se eu abrisse um guarda-chuva, ela está jogando, né? A médium está jogando lá os fluidos e eu estou jogando isso fora. Mas se eu chegar lá, não, tenho certeza que a Ivana vai, né, é uma médium passista que vai me ajudar, eu vou receber tudo o que eu preciso. Porque a Ivana, antes de aplicar o passe, ela pede. Ela faz uma prece pedindo que ela consiga doar tudo o que precisa, que a pessoa que está na frente dela precisa. Tenho certeza que é por aí o que ela pede. Para todo mundo que senta na frente dela, sentar 5 pessoas, ela vai fazer de novo 5 vezes esse pedido. Aí a pessoa senta na frente dela e pede, com fé. A Ivana também tem fé que ela vai doar. E aí ela está ali com muita vontade, ela está com muito fervor. A pessoa que está sentada na frente também vai estar com muita vontade, porque a força de vontade é essa alavanca que faz com que... O que a alavanca faz? Ele tem uma coisa muito pesada, eu vou lá, pego uma alavanca, eu tenho um ponto de apoio, eu consigo levantar uma coisa muito pesada com uma boa alavanca, com pouca força. Então, a força de vontade é uma alavanca, ela aumenta, ela potencializa, ela impulsiona os fluidos, né, que a fé, tanto do médium passista quanto do paciente, estão ali disponibilizando. E aí a vontade vai lá e faz com que isso seja potencializado. Mas interessante, né? Jesus fala: a tua fé te salvou, e vai em paz. Mas tinha eu tenho certeza que todo mundo que estava ali em volta de Jesus apertando ele, todo mundo, alguém, a maioria ali, eu posso falar assim, todo mundo tinha algum problema de saúde. E as pessoas não se curavam só de encostar em Jesus. Aconteceu com ela. E nem todo mundo Jesus curava. Jesus curava algumas pessoas, mas nem todas as pessoas eram curadas. Por quê? Porque tem o tal do merecimento. O que é merecimento? Ah, eu mereço. Não, merecimento não é: olha, você foi bonzinho o ano todo, então Papai Noel vai te dar um presente no final do ano. Merecimento não é isso. Merecimento é, no meu planejamento reencarnatório, por exemplo, está combinado lá, eu pedi para ter uma doença XYZ, e que essa doença vai me dificultar a vida, e que eu preciso dela. Então, gente, se eu pedir, se está combinado, se o que é melhor para mim é ter essa tal doença, esse tal, sei lá, usar a palavra que eu não gosto, defeito, porque não é defeito, né? A gente nascer com alguma atrofia, alguma coisa. Será que isso não é porque eu pedi? Então, o meu merecimento é continuar com aquilo, né? Então, não é por aí. Mas merecimento também tem as dívidas do passado. E as coisas que eu fiz no passado? Será que eu não tenho que resgatar isso? Então, às vezes, a gente está sofrendo porque a gente tem que resgatar as dívidas do passado. Mas também conta o nosso esforço feito. Né? Eu já ouvi falar, alguns médiuns, não sei se foi o Raul Teixeira ou se foi o próprio Divaldo,
eu não sei, agora minha memória está muito falha, mas um dos dois contou que eles tiveram um deles teve uma doença cardíaca e que era para eles terem sido levados, né, morrerem naquela época, mas como eles tiveram um excelente trabalho, uma excelente folha corrida, trabalharam muito, foi permitido que eles ficassem mais tempo encarnados. Isso também é merecimento. Então, né, quando a gente fala, esses milagres que Jesus falou, essas curas, são coisas milagrosas, mais ou menos. Nós sabemos que Jesus fala, né, vocês podem fazer tudo o que eu fiz, vós sois deuses, né? Por que ele fala isso? Porque a gente precisa aprender essa fé, ter essa força de vontade e entender essa história do merecimento. Pessoas vão no Allan Kardec e são curadas. São curadas dos seus males psíquicos, dos seus males morais. Às vezes até de males físicos. As pessoas vão em qualquer casa espírita e são curadas. Mas tem gente que vai e não é. Tem gente que vai numa igreja evangélica e é curada. Tem gente que vai numa sinagoga e é curada. Tem gente que vai, né? O que foi que uma pessoa outra vez, né? Uma pessoa falou na nossa reunião lá. Eu tive um câncer e aí eu tomei um remédio, mas participei de reuniões de cura lá no Centro Espírita Oswaldo Cruz, que é aqui em Petrópolis, e aí eu tenho certeza que 90% da minha cura veio lá do passe. Então, e 10% só foi o remédio. Tá parecendo aquela pessoa que diz que para curar a gripe, né, come um dente de alho, um pedaço de gengibre e um Benegripe e pronto, né? E vitamina C e cama. Então, assim, não é isso. Isso existe de verdade, isso acontece. Só que a gente, às vezes, não dá muito valor, a gente nem acredita a nossa cura a essas situações. Mas existe. E nós, que somos espíritas, nós que estudamos, nós que... Não só espíritas, né? As pessoas... O reiki também opera curas. Né? A gente vai... não serve para nadar e vai a acupuntura. O que é a acupuntura? A acupuntura lida com aquelas energias que eu mostrei ali dos chakras. Trabalha nos meridianos, porque eu falei que tem 7 principais, mas tem um monte de pequenininho lá, cruzamentos meridianos, que é onde a pessoa que estuda essa ciência milenar chinesa coloca lá as agulhinhas que dispersam, né, as congestões fluídicas que estão ali. E essas pessoas estudam. E a gente vai... É difícil eu falar isso de maneira que não seja muito direta. O mundo espiritual é a realidade. As energias esotéricas, vamos falar assim, espirituais, são a realidade. E a gente pode aprender a manipulá-las. A medicina já está começando a mexer isso, né? O Paulo César Frutuoso, que é um médico lá do Frei Luiz, ele tem publicado livros, ele tem feito divulgação sobre isso. A medicina precisa se aproximar das forças da espiritualidade, vamos falar assim, né? O doutor Sérgio, neurocirurgião, também fala sobre isso, né? Estou esquecendo o nome dela, aquela mulher que é neurocirurgiã também. Ela também fala sobre isso. A medicina está se aproximando da espiritualidade, porque é uma realidade. E a gente, quando vai se tratar, essa coisa de fé, força de vontade e merecimento, também funciona por remédio. Também funciona para pílulazinha. Porque se eu tomar um remédio já achando que não vai funcionar, é mais difícil dele ter efeito. Então, tudo na nossa vida a gente precisa ter fé, a gente precisa de força de vontade. E o merecimento vem com... a gente sabe que a gente passa pelas coisas porque a gente pediu ou porque a gente tem uma dívida, mas a gente pode diminuir o tamanho dessa dor quando a gente trabalha bastante, a gente trabalha bem, quando a gente sai dessa situação ruim, quando a gente se melhora, quando a gente faz o bem, quando a gente pratica a caridade, quando a gente trabalha, por exemplo, no acolhimento daquele que procura a gente. E aí, isso vai fazendo com que a gente vá crescendo, né? Então, gente, é isso. Semana que vem, a gente vai falar do capítulo
9 e 10 de Mateus, que é quando Jesus manda os discípulos saírem pregando, né, já consolida todo mundo, ele fala assim, ó, agora eu já ensinei tudo para vocês, agora vocês vão colocar em prática. E aí tem um monte de situações interessantes.